Olá, José, boa noite. Tudo Oi, boa bem? noite. Tudo bem? Tudo certinho? Consegue me ver? Consegue me ouvir? Tudo tranquilo? Tranquilo, estou conseguindo lhe ouvir. Eu estou vendo pelo celular que a câmera do celular é um pouco melhor do que a do computador, que é a webcam. Ah, tudo bem, sem problemas. Eu só vou pedir para o senhor girar a câmera do seu celular, que o senhor está de lado para mim aqui. Tá um pouco. Ficar em pé? Deve Vou ficar ficar bem em- estranho, né? Realmente eu estou vendo aqui ao contrário também. Eu vou tentar deixar ele aqui em pé, viu? Isso, aí sim. Depois tem uma caixinha atrás aí, um suporte. Ah, agora sim ficou legal. É que, sei lá, ver alguém apresentando deitado fica estranho, fica esquisito. Foi, realmente eu estava estranhando também, é que eu estava vendo ao contrário. O suporte está um pouco torto, aí por isso que fica meio torto aqui um Tranquilo, pouco, né? não, sem problema, tá? É, Tá tranquilo. Tô sossegado. é. Como é que tá pra fazer sua defesa? Tá tranquilo? Tá sossegado? Tranquilo, tranquilo. Que bom. Sem preocupação? Não, tranquilo, né? Tu já vem estudando o assunto já há algum tempo. Tá no possível, está buscando sempre estudar mais o possível sobre o tema já. Claro, claro, com certeza. Já foi orientado como é feita a banca TCC? Eu acompanhei algumas defesas de outros professores, alunos da Unitec, através do YouTube. Tem Uhum. um orientador de um polo de Astorga, ele passa muitos vídeos dele no YouTube, e também além das orientações do pessoal da tutoria da Unitec, a gente tem sempre acompanhado. Ok, bacana. Então já está bem encaminhado, bem direcionado. Eu acredito que o senhor tenha feito algumas telas ali, alguns slides ali para estar dando suporte, né, dando ponto de apoio, ou até algumas anotações. Então, assim, Sim, fique à vontade para estar fazendo ali. Então, então deixa ele passar as orientações oficiais aqui, vamos sim. dizer assim. Então, aqui, as orientações oficiais ocorrem que a sua banca tem que ocorrer ali de 10, que é o tempo mínimo, até cerca de 20 minutos, tá? Então tenta sintetizar o teu assunto nesse tempo. Eu sei que é muita demanda de assunto, da informação que tem, mas tenta pegar os pontos principais. Eu acho que isso é um ponto-chave na hora de você direcionar a sua fala para fazer a apresentação do que é os pontos mais importantes da sua apresentação. Claro que ali, ao longo de todo o teu trabalho, você tem ali inúmeros dados, fontes ali, isso é importante, tá citando também, mas assim, eu sei que muitas vezes você pega diversos autores para estar trabalhando, eu trabalho com diversos, mas tenta puxar ali uns 3, 4, não precisa pegar toda a sua lista que tem ali, sei lá, 10, 12, 15, 20, não há necessidade de mencionar todos, né? Pega um ou outro ali como referência para dar uma sintetizada, né, para dar um reforço, basicamente ali no seu trabalho, e aí tocar o barco. Eu tô com o meu telefone aqui, eu vou pedir até para o senhor também, se tiver como, ou olhar ali até no cronômetro do próprio celular, se assim for o caso, porque a sua referência provavelmente é o computador, para estar utilizando aí, né? O celular, não sei se desabilitando, aí, tipo, saindo da função câmera, por exemplo, consegue estar ligando o cronômetro, que isso é bom, ajuda na hora ali de estar fazendo. Seja na progressiva ou seja na regressiva, ajuda. É um ponto de apoio ali onde consegue estar pegando, tendo as informações de maneira bem pertinente, tá? Então, assim, é uma dica que eu lhe dou também, né? A respeito disso. E aí tentar ser o mais claro, mais objetivo na sua fala, é,
tem, claro, muitas vezes ali um linguajar técnico, né? Mas assim, como o seu curso ali é na parte de licenciatura, então é aquela linguagem assim mais próxima do estudante. Então assim, nesse momento eu não sou seu avaliador, eu sou um estudante que estou ali vendo sua palestra, tá? Então assim, para você ficar mais tranquilo, não tenha receio pelo fato de estar sendo avaliado, que eu sei que muitas vezes isso acaba caindo na mente da gente e acaba se desesperando. Fica tranquilo. Imagina assim que eu sou um amigo seu, a gente tá sentado na varanda da sua casa, aí a gente tá tomando um suco, batendo aquele papo. Então pensa desse jeito e fica mais tranquilo. Certo, professor. Certo, Beleza? professor Hugo Henrique. Eu estou com o meu computador, o convencional, ele ligado. Assim, pelas orientações que eu tinha pegado através dos tutores, eu não vou usar ele na tela da apresentação, mas eu estou usando ele aqui comigo, assim, de forma a facilitar a minha apresentação. Até que eles falaram, não tem problema, você pode usar os slides da forma que ficar melhor para você. Aí eu estou usando eles aqui no meu computador. Até pela questão da tecnologia, ficou mais fácil de controlar. No caso, eu... Com certeza, é um ponto de apoio, na verdade, né? Eu acho que é um ponto de medida de segurança, né? Eu acho que isso fica tranquilo. Aí fica a seu critério. Apesar que você está no computador, numa janela, tá no celular na outra, não dá para compartilhar a tela, né? Não vai ficar algo bacana. Mas, assim, não há problema algum. Fica tranquilo, fica sossegado. Só me diz lá, está preparado? Estou preparado. Então tá, eu tenho que fazer a abertura oficial, tá? Então assim, eu vou computar assim, tipo, no máximo 20 minutos, que daí eu vou ligar aqui, Certo. a partir do momento ali que eu falar a sua vez, daí você pode ficar tranquilo e começar a fazer então ali a sua apresentação, ok? Ok. Então, fazer a abertura oficial, né? Então, ali, ó, no dia 5 do mês de agosto de 2021, às 19 horas e 58 minutos, na sede da 13 de maio do Centro Universitário Internacional Uninter, reuniu-se a banca examinadora para a defesa pública do trabalho de conclusão de curso, os desafios do ensino de matemática em tempos de pandemia da Covid-19 e o uso das tecnologias digitais, de autoria de José Pereira do Nascimento. Então, José, é com você. A partir de agora, estou disparando meu cronômetro aqui. Uma boa apresentação. Ok. Boa noite, professor Hugo Henrique. Boa noite a todos que fazem parte da Uninter. Eu sou José Pereira do Nascimento, sou aluno do PAP Juazeiro do Norte, é o Polo de Apoio Presencial Juazeiro do Norte, e sou aluno do curso de licenciatura em Matemática, segunda graduação. E começo logo destacando porque escolhi esse tema. A gente tem vivenciado já há um pouco mais de um ano e meio situações difíceis relacionadas à pandemia da Covid-19. A princípio, na educação, a gente chegou a ver que as pessoas pensavam que aquele isolamento que surgiu no início seria um isolamento leve, mas aí se viu que a pandemia se alastrou pelo mundo e, a partir daí, tivemos que tomar algumas medidas. Por isso, o título do meu trabalho, Os Desafios do Ensino de Matemática em Tempos de Pandemia da Covid-19 e o Uso das Tecnologias Digitais. É um tema que a gente vem trabalhando bastante, a gente tem vivenciado bastante essa questão da pandemia, e outra, que a gente já trabalha com a questão da matemática já há algum tempo, a gente tem visto as dificuldades da matemática que já vinham de antes no nosso ensino de matemática, e agora, além do mais, com a dificuldade gerada pelo isolamento e pela pandemia. A nossa temática do nosso TCC, este trabalho de conclusão de curso, tem como temática os desafios enfrentados pelos professores de matemática durante a pandemia da Covid-19 e quais as contribuições das tecnologias digitais para a prática de ensino remoto. A gente tem visto que muitos não trabalhavam muito essa questão ainda da tecnologia, uns pela falta de prática, outros pela falta até do próprio recurso tecnológico, e quando se surgiu essa questão da pandemia, de forma repentina, foi uma mudança brusca e todos tiveram que se adaptar. Professores, alunos, os pais de alunos também para acompanhar os seus filhos, principalmente aqueles do ensino fundamental, aqueles que ainda estavam em formação e que não tinham, apesar de terem a prática de usar os equipamentos digitais, mas não tinham a prática de usar totalmente para o ensino. E foi a nossa contextualização do nosso tema. Desde o final de 2019, que temos convivido com a pandemia da Covid-19, que trouxe mudanças significativas para a humanidade, incluindo o Brasil. Entre as principais mudanças, tivemos a substituição das aulas presenciais pelo ensino remoto.
Os professores precisaram se reinventar para garantir a continuidade das aulas, com o auxílio das tecnologias digitais. É interessante a gente destacar que esse ensino remoto, ele não tinha uma metodologia própria para ele. Ele seguiu alguns trâmites mais ou menos semelhantes ao ensino presencial, mas isso de forma isolada. O professor, ou na escola, ou em sua própria casa, o aluno em sua casa, só que, além das dificuldades geradas pela questão da tecnologia, do uso da tecnologia, existiu também a questão da dificuldade de ter aquele equipamento tecnológico. Nem todos os pais, nem todos os alunos tinham equipamentos tecnológicos adequados. A internet também ainda não é uma realidade ainda para todo estudante, e até mesmo para alguns professores. Alguns tiveram que se virar, comprar um celular melhor, ou uma câmera, e isso muitos tiveram que aprender também a usar, porque não se tinha muito essa prática, principalmente naquelas escolas mais simples, mais humildes, que os recursos tecnológicos ainda eram poucos escassos. E o problema da nossa pesquisa em forma de pergunta: quais são os principais desafios enfrentados pelos professores de matemática durante o período da pandemia da Covid-19 e qual a contribuição das tecnologias digitais para as aulas de matemática durante o ensino remoto? Então, entre os problemas que a gente tem apontado, essa surpresa, essa pandemia que ninguém esperava, essa pandemia trouxe problemas financeiros, problemas psicológicos, perca de familiares, e, com isso, deixou, digamos, abalados muitos alunos, muitos professores também, com essa perca tão grande, mas, mesmo assim, o ensino não podia ficar parado. Alguns sentiram o impacto maior, aqueles que já tinham uma estrutura tecnológica melhor, alguns que já trabalhavam com ensino à distância, por exemplo, aqueles já sofreram menos. Algumas instituições já trabalhavam essas tecnologias digitais, mas nem todos. E vale destacar que o objetivo geral da nossa pesquisa é identificar as principais ações e metodologias implantadas pelos profissionais do ensino de matemática para garantir o ensino de qualidade durante a pandemia da Covid-19. Então, foi interessante porque a gente sabe que o ensino ele não pode parar. A gente sabe que, apesar, como falei no início, de se imaginar que a pandemia seria algo breve, de meses, algumas pessoas pensavam isso, e quando se viu que se alastrando para semestres e anos e se por diante, se fez necessário tomar uma medida. Aquele ensino que surgiu como ensino remoto, que se imaginava que seria para um mês, ele até hoje ainda continua. Alguns ainda estão com ensino remoto, outros ainda continuam com ensino híbrido, mas ainda não conseguiu ainda fugir daquela realidade que se imaginava a princípio, que seria março, abril, maio, junho, talvez, e que depois das férias, muitos diziam assim: nós vamos voltar depois das férias. Eu digo, Deus ajude, né? A gente esperava isso, a gente tem visto dentro do mundo da biologia, porque os vírus nem sempre eles têm essa facilidade de serem contidos tão rápido. Por isso, o que nós fizemos dentro da nossa justificativa, com a descoberta do novo coronavírus, conforme a gente falou, e com a sua chegada no Brasil, e com a suspensão das aulas, foi necessário se fazer, após um ano de ensino remoto, esse trabalho teve uma finalidade de fazer uma pesquisa bibliográfica, buscando ver o que tinha sido feito durante esse ano. Então, após um ano de prática do ensino remoto, fez necessário fazer uma avaliação para verificar quais os desafios enfrentados pelo professor no ensino remoto, quais as principais soluções que surgiram, e a gente viu que o professor ele se reinventou, ele teve que mudar, digamos, como alguns comentam, anos em meses. A gente viu que era uma mudança e ele buscou se reinventar, melhorar a sua prática de forma a atender os alunos. E dentro da nossa fundamentação teórica, os principais autores que embasaram a nossa pesquisa foram o Corrêa e Bandenberg, Góes, Martinelli, Rocha, Santos e Santana, entre outros. E entre as ideias defendidas por eles, nós tivemos a definição de tecnologias digitais, a utilização de tecnologias digitais. Essa, por exemplo, de acordo com Corrêa e Bandenberg, tecnologia
é uma produção basicamente humana, tendo em vista que o ser humano foi obrigado a produzir novos conhecimentos por estarem constantemente sendo desafiados por situações que se apresentavam cotidianamente. Então, se cotidianamente já surgia essa necessidade, imagine, no caso agora, com essa suspensão das aulas presenciais e o ensino remoto. Quer dizer que a tecnologia veio de forma a considerar a essa mudança e auxiliar de forma a facilitar o trabalho do professor e também não deixar o aluno desassistido. E Góes definiu tecnologia educacional como o recurso que facilita o processo de ensino-aprendizagem. De acordo com Góes, ele também destaca os diversos recursos tecnológicos que estão presentes no ambiente escolar, sejam eles incorporados à educação há muito tempo, sejam eles classificados como novas tecnologias. Entre eles, podemos citar quadro negro, gibis, cadernos, lápis, computadores, entre outros. Então, a gente tem visto essa importância da tecnologia. E muitos estudiosos, o que eles dizem? A gente não pode simplesmente eliminar somente aquelas tecnologias antigas e usar somente as novas, porque o professor ele começa a usar aqueles recursos disponíveis, e a gente sabe que todas as tecnologias que possam ser usadas de forma educacional, até mesmo o antigo mimeógrafo que a gente usava para rodar as provas, os outros materiais que ele poderia usar na sua sala de aula, todos eles são bem-vindos. A gente tem visto que o trabalho do professor ele é um trabalho muito constante e cada dia ele descobre uma nova forma. E até em conjunto com seus alunos, muitas vezes as sugestões dos alunos ajudam muito também o professor. E também, durante essa nossa pesquisa, entre os nossos autores que a gente se baseou, a gente também falou sobre a questão da tecnologia e as dificuldades no ensinar e no aprender matemática. A gente falou que, de acordo com Correia e Bandeberg, a utilização do termo tecnologia da informação e comunicação se refere aos dispositivos eletrônicos e tecnológicos, em que se inclui o rádio, televisão, jornal, o mimeógrafo, que a gente falava agora há pouco, até mesmo o computador, a internet, mas esses de forma mais antigas. Já mais recentemente, nós temos as TEDx, Tecnologias de Informação e Comunicação, e de acordo com Baranaucas e Valente, também foram citados por Bandenberg, Correia e Bandenberg, utiliza o termo tecnologias digitais da informação para designar os dispositivos que, agora, como computador, tablet, smartphone e qualquer outro dispositivo que permita a navegação na internet, que funcionam por meio digital e não mais analógico. Então, eu que estou na década, sou dos 51 anos, a gente tem vivenciado, desde o período do mimeógrafo, das provas que muitas vezes eram feitas à mão, às vezes na máquina de escrever. Depois já temos pessoas que começaram a fazer pesquisas em computadores. No passado, as pesquisas eram feitas somente no livro presencial, numa biblioteca pública, que nem sempre tinha um acervo tão grande. Matemática, por sinal, uma matéria que sempre enfrentou muitos desafios, porque sempre teve alguns tabus, considerava que a matemática era uma matéria difícil de aprender, e muitos já rotulavam aquela ideia, e o que dificultava. Imagine agora com esse ensino presencial, suspenso, e com as aulas remotas, muitos alunos veem a explicação através da internet, mas conforme a gente falou, nem todos têm esse acesso a essa internet, muitos ainda que a gente conhece, chegavam a receber seus trabalhos, suas explicações através de um papel impresso, e essa falta de explicação, ela muitas vezes dificultou. Aqueles alunos que têm pais que entendem um pouco da matemática, dão orientação, mas aqueles que não tinham, fica um pouco difícil. E a gente seguiu também que a gente falou também sobre a questão das as aulas remotas com equidade. Justamente quando a gente falou nessa questão agora da falta de acesso à internet, de acordo com Correia e Bandenberg também, eles dizem que um dos grandes problemas da implementação das aulas remotas no Brasil é a equidade. Um grande quantitativo de discentes vivem em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, não possuindo condições de acesso a cursos online, sejam por falta de internet de qualidade, computadores, smartphones ou ainda espaço físico adequado para assistir à aula. É bem uma realidade brasileira. A gente já ensinou muitos alunos de matemática, por sinal, já tive
dentro das ciências, a gente tem visto que muitos, eles vêm com a bagagem ainda um pouco defasada em relação ao ensino de matemática. Eles chegam no ensino fundamental, muitas vezes quem chega a um ensino fundamental 2, ele chega com conhecimentos do 1 ainda, talvez ele ainda, muitas vezes, é igual a você aprender a redigir textos, a ler textos, a interpretar textos. A matemática, muitas vezes, ela acontece da mesma forma. Muitos alunos chegam para fazer operações básicas, jogo de sinal, entre outros, e eles têm essa dificuldade. Então, a gente tem visto que, além dessa questão da desigualdade social, socioeconômica, muitos, até a questão do desemprego também, dos pais, a falta de condição, muitas vezes, não só da questão do estudo, mas que muitas vezes o estudo termina ficando um certo plano assim secundário, e muitas vezes o professor tem que fazer um resgate daquele aluno. É necessário muitas vezes buscar até ajudar aquela família socioeconomicamente, buscando fazer campanhas. Muitas vezes as pessoas fazem campanhas até mesmo de doação de alimentos, para que aquela família consiga se recuperar e voltar à escola. A gente sabe que o público-alvo da escola, seja ela de forma remota ou presencial, ainda são os alunos. Quer dizer que o aluno ele precisa estar bem para ele conseguir estudar. E outro ponto também, a dificuldade do aluno durante o ensino remoto, e Santos e Santana falam a respeito do uso das tecnologias digitais, e até eles falam daquela questão também do celular, que antes era proibido em algumas escolas, e ultimamente, nessa controvérsia da mudança do tempo, da pandemia, aquele celular que era proibido de ser levado para a sala, até porque o aluno não levava para estudar, às vezes levava para ver outras coisas, mas não para estudar. Aí teve que utilizar aquele celular para estar presente nas aulas em casa, né? Quer dizer que muitos alunos estavam em casa, mas estavam usando o celular agora para estudar a matemática. Não só matemática, como outras disciplinas também. E a gente também destaca também que, de acordo com Rocha, o professor, ele, na sua formação continuada do professor para o uso das tecnologias digitais, Rocha diz que o professor que utiliza as tecnologias digitais com o objetivo de alterar seus modos de ensino acaba necessitando de constantes processos formativos. A gente sabe que, na realidade, cada dia a gente vai aprendendo um pouco mais, e esse processo formativo é importante para quem já sabe e mais importante ainda para aqueles que tinham dificuldades em relação às tecnologias. Então, é necessário que ele consiga dosar o aprendizado com a tecnologia e outra, também buscar metodologias que atendam aos alunos, não simplesmente ele apresentar a aula, mas sim atender aos alunos. E, dentro da nossa metodologia, esse trabalho ele foi desenvolvido através de uma abordagem qualitativa, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os desafios do ensino de matemática em tempos de pandemia de Covid-19 e a utilização das tecnologias digitais para auxiliar a realização do ensino remoto. Realizou-se uma busca de artigos e demais publicações no Google Acadêmico, onde foram encontrados 315 artigos, resultados para o tema relacionado a esse tema em estudo, e, entre eles, seis desses trabalhos foram selecionados para que a gente pudesse debater a questão dos desafios do professor e também a utilização das tecnologias. E o nosso resultado, um trabalho que foi, como podemos dizer, um trabalho de revisão bibliográfica, mas o que nós conseguimos coletar dentro da nossa pesquisa bibliográfica, que essa pesquisa ela alcançou o objetivo que foi identificar as principais ações e metodologias pelos professores de matemática para garantir o ensino de qualidade e dentro das condições que estavam disponíveis naquele momento. Algumas escolas, como falei, algumas escolas têm um aparato maior tecnológico, é uma maior facilidade, outras têm um aparato menor. Temos algumas escolas rurais que ainda não dispõem nem de internet ainda. Muitas vezes a gente tem visto que é uma realidade aqui ainda no interior cearense, ainda tem muitas escolas que não dispõem de internet. E verificamos que o ensino de matemática passou por transformações bruscas e que as tecnologias digitais estão sendo fundamentais para a continuidade das aulas durante o ensino remoto. A gente vê, se as tecnologias digitais têm a dificuldade para alguns que não têm esse acesso, mas a gente sabe que elas têm sido a salvação e elas são importantíssimas. Acreditamos que a partir de agora elas vão estar sempre sendo utilizadas.
Dessa vez, quem sabe, agora foi pelo ensino remoto, foi pela necessidade momentânea, que já vem há mais de um ano, mas para frente, com o ensino híbrido, provavelmente nós teremos um ensino misto, entre ensino presencial e um pouco também de ensino à distância, além daquelas atividades para casa também, que podem ser feitas com auxílio da tecnologia. E dentro das nossas considerações finais, nós destacamos que como nós observamos, que os desafios enfrentados pelo professor de matemática, que também é enfrentado por outras áreas, né, para ministrar as aulas durante o ensino remoto, eles são muitos. Entre os desafios estão a falta de planejamento para as aulas remotas, visto que a Covid-19 surgiu de forma repentina e não deu tempo preparado, teve que ser feita uma coisa emergencial. A falta de preparo de parte dos professores para a utilização das tecnologias digitais, como a gente já falou um pouco sobre isso também, a necessidade de formação, a falta de recursos tecnológicos em algumas escolas e também em algumas residências. Mas a gente tem visto também, outro ponto que a gente já falou, no decorrer do trabalho, outro ponto que merece destaque é que já existem dificuldades anteriores à pandemia quanto à aprendizagem de matemática. Temos observado que, como a gente falou antes, um pequeno número, uma pequena porcentagem dos alunos de matemática, eles chegam a estudar numa determinada série com o aprendizado adequado para aquela série. Muitas vezes o seu grau de aprendizagem está para algumas séries anteriores e ele já vem com aquela defasagem de aprendizagem. Outro ponto interessante também de se falar, que o uso da tecnologia digital, ela, nas aulas de matemática e demais disciplinas, tem sido bastante significativo, conforme falei. A dificuldade do uso das tecnologias digitais, muitas vezes pela falta do preparo, mas elas se mostraram bem eficientes. Hoje em dia você já vê pais que dão quase uma aula para os filhos, porque aprenderam através do professor, no trabalho conjunto com o professor, ele termina conseguindo fazer um trabalho bem significativo. Essa parceria professor, escola e família tem ajudado bastante a superar esse problema, que a gente espera que seja cada vez melhor, esse trabalho sempre em conjunto da escola e da comunidade. Tenho observado que o meu tempo está concluindo, agradeço demais, professor Hugo Henrique, estou à disposição para qualquer pergunta, e lembro que muitas vezes o conteúdo é grande e a gente tenta englobar um pouco mais de coisas, mas foi um trabalho muito significativo, a gente tem aprendido muito com ele, tem aprendido muito com todos vocês que fazem parte da Uninter, né? Sou biólogo, agora biólogo e matemático, e é um sonho de realizar o curso de matemática, que já tinha vontade, e resolvi fazer como segunda graduação. Muito obrigado pela atenção. E estou aberto para indagações. Ok, então, José. No primeiro lugar, né, no primeiro momento, assim, parabéns pela sua apresentação. Assim, deu para ver que você teve pertinência, assim, você realmente estudou o conteúdo, você conseguiu. Eu estava fazendo algumas anotações aqui, daí aproveitando aqui a tela do computador também. Então, a partir desses momentos ali que eu vi as suas indagações principais, eu acho que o seu trabalho, na verdade, ele veio com uma base exploratória, mas assim, eu acho que ele veio muito carregado em preocupação, porque assim, dá para ver que você está preocupado com a forma com que está sendo conduzido o conteúdo, e não só de matemática, mas de uma maneira generalizada, assim, da estrutura do ensino. Porque assim, de repente, no país acabou chegando uma estrutura que ninguém estava preparado, que nem você mesmo mencionou na tua fala, eu pensei isso também, inicialmente, que essa situação da pandemia, quando imaginei a pandemia, era coisa de um mês, 2 meses, logo passaria, de repente a gente já está 1 ano e meio no meio dessa loucura, né, basicamente. Então, alguns países já até um pouco mais do que isso. Então, percebe-se que é uma preocupação ascendente até do regime que você acaba tendo ali, seja universitário, seja estadual, seja político, que você acaba tendo ali, tipo, todo esse viés aí que é uma preocupação. Gerou impacto na economia, impacto na educação, e o Enem trouxe essa diferença ali com os dados estatísticos. Não sei se você chegou a dar uma olhada nos dados do Enem, comparando o Enem que teve agora no começo do ano, né, 2020, com os anos anteriores. Então, assim, deu para perceber
essa diferença que aconteceu, em virtude de toda a descrição que a gente teve ali da situação. Como você mesmo acabou abordando, né? Então, assim, o professor teve que se reinventar. Eu estava trabalhando com professores ali que davam aula, que dão aula desde a década de 90. Então, assim, aquele pessoal que acabou saindo basicamente, chegando daquele pontapé final da ditadura, que foi a época que eles fizeram basicamente a graduação, chegando numa situação ali onde você tinha a ideia de que você não tinha basicamente um poder de você estar falando, querer descer lendo o governo, então minha Nossa Senhora, quem disse fazer uma coisa dessa, né? Então, daí de repente hoje em dia você tem uma abertura maior e daí caiu numa situação ali que quebrou todo mundo, porque ninguém sabia dar aula online. Esse pessoal aí, eles tiveram que, de fato, aprender a dar aula num modelo diferente. Então, assim, e tiveram que fazer isso em tempo recorde. Então, muitos sem estrutura, muitos sem suporte, tiveram que recorrer a suporte, tiveram que recorrer à estrutura, financiando com dinheiro do seu próprio bolso para o melhor bem-estar do aluno, para tentar amortecer a situação e mesmo assim, tentando amortecer, ainda foi uma coisa complicada no meio do caminho, né? E assim, dificuldades sempre teve no ramo da educação. Agora a gente teve ali as preocupações, por exemplo, que o pessoal tinha ali de dar uma aula e de repente assim ter tudo aquela bagunça na sala de aula, não conseguir dar aula. Hoje em dia você dá aula, você não sabe se tem alguém assistindo a sua aula. Então, assim, novos tempos são épocas de novas preocupações que a gente tem ali. Mas eu separei aqui alguns temas ali para fazer algumas perguntas para você ali. São poucas, mas só para estar direcionando. A referência que você pegou, você acabou pegando algo assim mais nacional ou mais regional? Eu peguei Como... mais, eu peguei principalmente artigos nacionais, alguns até do Paraná mesmo também, de outras Uhum, localidades, tem uns que até de uma faculdade aqui do Ceará. Também eu busquei muito apoio também em artigos do próprio governo também. Também peguei algumas coisas também da biblioteca da própria Uninter, da biblioteca virtual, como forma de fundamentar também a questão das tecnologias também. Mas ele foi um trabalho que a gente buscou principalmente dar o destaque àqueles artigos, além de buscar a fundamentação em livros, principalmente os livros da biblioteca virtual da Uninter. Eu cheguei a pesquisar alguns deles. ok. No meio dessa situação da pandemia, você acha que os alunos conseguiram ter ganho de aprendizado, comparando com o que você tinha, com aquele eixo linear de informação que você tinha? Você acha que dentro da pandemia, os alunos conseguiram pegar essa linha, evoluir, conseguiram avançar, conseguiram ter um upgrade de conteúdo, conseguiram se manter estabilizados ou conseguiram estar abaixo, vieram abaixo? E por quê? Como que você chegou nessa conclusão? É, temos, assim, vários tipos, né? Temos aquele aluno que conseguiu evoluir, principalmente aquele que tinha um apoio familiar maior, aquele que tinha pessoas que estavam próximas. Eu tenho assim um certo conhecimento de pessoas que no dia a dia eles estavam acompanhando os filhos, quer dizer que aquele aluno ele estava mais próximo do aprendizado, porque ele tinha um certo apoio familiar, não só buscar o professor, mas tinha um apoio familiar, também a curiosidade de estudar também. A gente tem visto, como falei, a tecnologia tem essa vantagem. Hoje em dia a gente pesquisa qualquer tema, coisa que no meu tempo de adolescente era um sonho. Quer dizer que hoje eles têm um ponto positivo, mesmo apesar da pandemia, eles podem pesquisar coisas que a gente nem sonhava. Você não tinha material para isso, não tinha internet. E hoje, eu acredito que muitos tiveram um ganho, aqueles que conseguiram ter os recursos tecnológicos para estudar, que tiveram um apoio familiar, que buscaram ter uma interligação com o professor. A gente tem visto que o professor, muitas vezes, é professor até 10 horas da noite, nesse horário. Agora, o professor que tinha ligação com os alunos. Muitas vezes, 8, 9 horas, 10 horas, estavam os pais ligando para os alunos, procurando informações. E eu tenho visto que esse público, ele conseguiu manter um certo patamar aproximado. Mas existem alguns também que ainda estão um pouco distantes. Aqueles que não conseguiram acesso da internet, aí muitas vezes o pai ia atrás do professor, o professor tirava uma cópia do material. Aí tem alguns que sabem ler, às vezes alguns pais também, na agricultura, tem deles que moram em zona rural, né? Apesar de trabalhar na cidade, moram em zona rural.
alguns pais que não têm muita leitura também, eles tentam ajudar os filhos, mas não têm muitos recursos também de aprendizagem, usam a boa vontade, mas às vezes não tem tanta leitura. Mas eu acredito que houve um ganho, em parte, aqueles que tinham mais condições, não era obrigado a ser rico, mas aqueles que tinham tanto um apoio familiar, como também aqueles que tinham um, uma proximidade maior com a escola. Nem mesmo que essa proximidade seja uma proximidade, como dizem, remota, online, mas essa proximidade ajudou muito. Mas existe também essa outra parte do pessoal que ficaram um pouco à margem, sem conseguir acompanhar a escola no dia a dia. Ok, José. Mais duas perguntinhas só para mim finalizar aqui. Pois não. Analisando o meio urbano e o meio rural, você acha que teve diferença no padrão de conhecimento, assim, ou de ensino-aprendizagem nessa época da pandemia? Em algumas partes, sim, mas assim, eu conheci principalmente pessoas de zona rural, alguns que tinham uma certa interligação, como a escola era mais próxima das residências, muitas vezes, quando o pessoal não conseguia de forma remota, muitos terminavam ainda era presencial mesmo. Professor, não estou entendendo isso, não. Eles não tem que fosse com aqueles cuidados, muitas vezes o professor ele buscava uma forma de ajudar o aluno para que ele não ficasse sem essa explicação. A escola já urbana, ela tem, por exemplo, algumas escolas que elas são dotadas mais de uma certa estrutura, o aluno também ele tem uma certa estrutura, e isso aí eles conseguem acompanhar um pouco mais. Mas já vi também escolas de periferia, algumas mais simples, que os pais reclamavam porque diz que eles não tinham internet, eles tinham só um celular do pai para 3 ou 4 meninos. Aí muitas vezes, mas eu acredito que existe, apesar da questão a questão hoje em dia, o que tem gerado mais dificuldade é mais a questão socioeconômica, talvez nem tanto a questão rural ou urbana, porque o rural tem uns que, aquela questão, quando não consegue na internet, vão nem que seja na casa do outro, nem que seja com cuidado, né, que a zona rural sempre é mais próxima, já enquanto a cidade, principalmente os bairros, a maioria dos bairros são bem maiores, o acesso à escola ele tem, mas já não é tão fácil, e existiu essa dinâmica no ensino, está existindo ainda até agora. Sim, sim. Uma última pergunta, então ali, você mesmo mencionou ao longo da sua abordagem que o telefone celular basicamente era um vilão. Hoje em dia é algo necessário. Isso chegou a ser você pode definir isso como uma quebra de paradigma que teve ali no desenvolvimento da educação nacional? Foi sim, das duas partes. Tanto aqui no nosso estado do Ceará existe uma lei, acho que é estadual, se não me engano, não lembro o número, que ela proibia, não sei como é que está agora com essa pandemia, né? Mas antes, né, antes da pandemia, ela proibia o uso do celular em sala de aula. Mas por quê? Também porque o pessoal levava os alunos, mas não para estudar, eles levavam para ouvir música, para qualquer outra coisa, menos para estudar. Aí, com isso, se criou essa lei, buscando justamente evitar era a dispersão através do celular. Com essa mudança que nós passamos a ter agora, podemos dizer uma quebra de paradigma, porque o aluno teve a necessidade dele assumir a responsabilidade de saber que ele teria que usar o celular, mas não mais porque ele fazia, que era para ouvir música, ver joguinhos, outras coisas, ele ia ter que ver o celular para estudar. E o professor tinha que abrir mão daquela observação de antes que ele tinha que proibir o celular para passar a usar o celular, mas não mais como era antes. Quer dizer que foi uma quebra de paradigma. Eu acredito que isso aí vai ser, como falei, nas mudanças que aconteceram, essa foi uma mudança que, com o tempo, ela vai ser percebida de forma positiva. Tanto o professor vai começar a deixar o aluno usar, como o aluno vai entender que o celular vai servir como forma de aprendizagem também. Ok, José, você ao longo dessas perguntas, você respondeu outras duas ali que eu ia perguntar também, mas já conseguiu desenvolver no meio do caminho ali da sua fala. O fato assim do poder socioeconômico ali estar interagindo no meio educacional, então você já conseguiu de maneira exemplar acabar abordando esse contexto ali, e até o fato, por exemplo, da proximidade ali do meio rural com o aluno. Eu não sei aí na sua região como que é, mas na minha aqui, as escolas rurais, elas têm projetos assim bem mais em parceria com a comunidade. Algumas escolas aqui, por exemplo, da minha região, eles desenvolvem uma horta comunitária. E nessa horta comunitária, tipo assim, os pais de alunos vão, eles ali fazem um trabalho que começou inicialmente com uma compostagem para estar fazendo assim, melhorando a nutrição do solo. Daí assim, esse projeto aqui perdura, pelo menos o que eu conheço aqui,
pouco mais de 10 anos, eu acho que uns 12 mais ou menos, é onde eles começaram a fazer isso e começaram a ter a ideia do elemento familiar. Então, assim, os pais ajudavam, levando mudas de couve, mudas de cebolinha, e de repente a coisa começou a avançar. E daí, assim, muitas vezes até o aluno levava, por exemplo, ali, elementos da própria horta da escola para casa. Então, assim, uma coisa normal que era aqui, que assim, nesse tipo de escola, mas assim, completamente atípico em relação ao universo ao redor aqui, era que final de semana muitas vezes pais estavam indo com enxada carpir a horta para deixar o sistema tudo bonitinho, organizado, sem contar que a própria escola utilizava daquele recurso ali para fazer uma merenda muito mais nutricional. Então sabia que não tinha agrotóxico, sabia que não tinha componentes assim mais agressivos para a saúde e conseguia estar conduzindo isso de uma maneira adequada. E isso eu particularmente achei muito fenomenal para estar trabalhando com essa ideia. Então, de fato, parece que a escola rural assim abraça muito mais o estudante. E isso eu acho extremamente interessante também, né? Não sei no seu meio aí, mas aqui eu vejo isso, essa diferença assim, o meio urbano que tem muitas vezes pela densidade de alunos ali, às vezes você pega 600, 800, 1000, 2000 alunos, então você não consegue ter uma aproximação tão grande. Mas ali, quando você começa a pegar o meio rural, às vezes uma escolinha municipal que tem ali, que você tem uma demanda de 100 alunos, por exemplo, você consegue conhecer a família por nome, o aluno por nome, de que é filho, de que ele é sobrinho, geralmente parente, que é de algum professor, dali algum funcionário, então sempre tem um meio muito mais próximo. Então, assim, eu vejo que a comunidade fica muito mais entrelaçada. E sem contar outro detalhe que você comentou também no meio do caminho, o fator família. O fator família é muito importante também, que consegue dar aquele elo de conexão. Eu acho que quando mistura assim o poder público com a escola, com a família, muita coisa pode acontecer. Eu acho que assim é uma irmandade tríplice que acaba aparecendo ali, aonde todo mundo tem a ganhar. O Estado tira uma criança da rua, a escola direciona para uma atividade e a família direciona para o mundo. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, estar trabalhando com essa trindade de forças aí. Mas assim, mais alguma coisa que você queira falar? É muito importante esse tema que você citou agora, a questão da comunidade participando da escola. Eu já fui presidente da Associação de Pais e Mestres, e a gente vê que dentro de uma Associação de Pais e Mestres, ela consegue interligar a família com a escola, professores, alunos, funcionários, e a gente sempre trabalhou muito, até mesmo quando a escola precisava de uma recuperação, o pessoal começava a ajudar, tentar recuperar, até mesmo limpar a escola, as hortas também comunitárias, elas é, acontecem, às vezes nem sempre elas ficam aquela horta permanente, mas aproveita principalmente quando tem aquela dificuldade da água, o pessoal diminui. Quando é o período que tem uma água mais abundante, eles plantam, muitos levam até da sua própria roça também, coisa para ajudar a fazer a merenda, às vezes é uma verdura, uma coisa e outra. E também a questão que a gente falou, da questão socioeconômica, até a questão da solidariedade. Muitas vezes os pais, quando eles sabem que tem o pai de outro aluno, ou outro aluno que está com dificuldade, o pessoal junta. Às vezes tem uma mulher que está para a mãe de aluno que está para ter filho, eles juntam o enxoval para dar à mãe. Muitas vezes tem um que está passando dificuldade, faz como no popular uma feira, uma cesta básica. E eu sei que o pessoal sempre tem, além dos trabalhos culturais também, as festas juninas, que aqui no Nordeste é muito frequente também. Agora não, por conta da pandemia, deu a parada, agora ficou só virtual, mas em tempos comuns, a quadrilha junina, entre outros, eles juntam muito e aproxima mais a escola. Isso é verdade. Eu sempre vejo assim uma densidade cultural muito mais rica nessa parte ali do que aqui na região sul. A região sul parece que o pessoal é mais cada um por si. Aí eu vejo que o pessoal ali, o povo nordestino, assim, parece que vocês têm assim um calor humano, vocês são muito mais recepcionistas a essas situações. Eu acho isso muito interessante também, né? Mais algum adeno aí que deixa para a gente fazer o encerramento, então? Pode dizer que foi muito proveitoso essa apresentação. Eu gostei muito da sua participação, das perguntas, dos comentários, e professor Hugo Henrique. Vou dizer que foi muito gratificante e dizer que eu fiquei muito feliz de estar fazendo essa segunda graduação na Uninter, porque durante todo o curso eu entrei em contato com várias pessoas da instituição que sempre me ajudaram, me orientaram e sempre foi muito proveitoso. Aí a gente continua de forma satisfeita com a instituição e dizer que foi muito
proveitoso esse curso, está sendo muito proveitoso. Ok, eu vou fazer um encerramento aqui, daí eu quero dar uma palavrinha minha, assim, que vai ser, tipo assim, extraoficial, tá? Certo. É, aqui então, fazendo o encerramento, né? Então damos por encerrada a sessão de apresentação do TCC do aluno José Pereira do Nascimento, que foi aprovado, então com nota final 10, assim, se for extremamente merecedor dessa nota. Então, assim, lembrando que não fui eu que dei essa nota para você, foi você que conseguiu conquistar por mérito seu, mérito próprio ali com base na sua pesquisa. Então, assim, essa parte oficial já terminou. Agora eu vou falar a minha representação Hugo, como pessoa. Algum tempo atrás, em 2019, eu escolhi a Uninter também para fazer a segunda graduação. O mesmo curso que você acabou de finalizar hoje, eu optei por fazer na Uninter também. E quando eu tive uma oportunidade na Uninter, foi no começo, no final de 2019, então eu passei por um processo seletivo, e quando eu passei no processo seletivo, eu era aluno da Uninter também. Então, assim, alguns programas, que nem tem o Sextou, não sei se você acompanha o Sextou, Sim. e assim, alguns outros programas eu acompanhava, eu olhava e falei, cara, poxa, eu podia estar lá dando aula também. E assim, passou o tempo, consegui arranjar meu espaço, tive essa oportunidade e consegui adentrar aqui também. Então, assim, o que eu quero dizer para você, eu não sei se você almeja a ideia do ensino superior ou não, não sei se essa é a tua tendência, mas o que eu posso dizer de experiência minha, eu como pessoa. Então aqui eu não sou mais o seu avaliador, eu sou aqui o Hugo Pessoa. Eu consegui entrar, passando porque algum tempo atrás eu fiz ali trabalho com o que você está fazendo. A minha, não sei, eu não sei qual dos professores que você tem talvez uma maior afinidade dentro do curso, mas tem um que talvez você conheça, que é o professor Jefferson Moraes. Conhece ele? Eu cheguei a ter contato principalmente com o pessoal foi com a Flávia, teve a Dinamara, eu acompanhei muito assim as questões assim das orientações dos estágios, e teve alguns outros que eu conheci, mas devido a, assim, como foi uma dinâmica muito grande nesse período, tem alguns que eu não cheguei a conhecer pelo nome, mas a gente viu, tinha uns professores da matemática que eu vi, eu esqueço, tem um que é de física, de matemática, eu esqueço muito o nome dele, que eu gosto muito das aulas dele, a gente viu muita sobre integrais, derivadas, tem muita gente boa que eu aprendi bastante, ainda vou tentar aprofundar mais ainda. Provavelmente o Guilherme, né? O Guilherme sempre tem umas dinâmicas fantásticas, assim. Uma outra pessoa que tem uma dinâmica fantástica é o professor Palminor, assim, que ele fala com uma paz, uma tranquilidade, assim. Você olha ele falando assim com uma paz de espírito e você consegue entender tudo que ele fala no final. Mas esse professor que eu comentei com o senhor ali, ele é bem clarinho, cabelo assim, meio que puxado assim para um castanho bem claro. Daí, inclusive, assim, eu era colega de trabalho dele, ele veio e fez a minha banca de TCC. Então foi uma coisa assim bem estranha, bem diferente. Foi uma coisa bem legal, assim, né? Sim. No final das contas, né? Mas de uma maneira geral, o que eu queria lhe dizer, assim, eu acho que assim você está no caminho adequado, tá no caminho ideal. Eu não sei se a tua tendência é continuar avançando nessa área educacional, assim, se a sua segunda graduação foi para você fincar definitivamente o pé, né, no chão da escola, ou se você almeja algo a mais como ensino superior, mas assim, eu acho que independente da carreira que você venha seguir, eu acho que você está no caminho correto, seja um ou seja outro. Então, assim, da minha parte, de professor para professor, parabéns. Então, você fez um excelente trabalho. Tenho a agradecer também a você. Com certeza foi muito boa a sua intervenção em todos os momentos e a gente só tem a agradecer, dizer que foi um prazer e dizer que eu gosto muito da matemática, eu sou biólogo, não sou profissional efetivo do ensino, mas já ensinei tanto no ensino fundamental, no ensino superior, no médio, já fui funcionário e como hoje eu sou funcionário público, às vezes a gente dá aula, mas não fixamente. Mas ainda eu pretendo, que a partir de agora, ver a questão da biologia, da matemática, as ciências de modo geral. Eu gosto muito das ciências, da física, da química. E esse curso, ele tem uma parte histórica para mim, porque eu entrei na faculdade de biologia aos 31 anos, no dia 27 de agosto. No dia, melhor dizer, mais ou menos como fosse hoje, dia 5 de agosto. 4 anos depois, terminei dia 27 de agosto.
E hoje estou fazendo a apresentação da conclusão da matemática também hoje no dia 5 de agosto. Quer dizer que o agosto é um mês bem interessante para mim, tanto de inícios de faculdades e conclusão, quer dizer que é um mês bem marcante, com certeza muito marcante. Que bom, e eu fico feliz por ouvir isso e fazer parte disso também, né? Então, assim, agradecimento também, né? Por ter participado da sua banca, por ter conversado. E, assim, eu aplaudo muito a tecnologia, porque, assim, eu tô aqui no município chamado Piraquara, que é a região metropolitana de Curitiba. Você tá a pelo menos aí uns 3.000 quilômetros de distância e a É, gente está conseguindo falar em tempo real. é, Isso que eu acho muito fantástico, né? é. E aqui eu estou na zona rural de Juazeiro do Norte, é o sítio Itaquari, Juazeiro do Norte é a zona rural. Juazeiro fica a uns 500 quilômetros aproximadamente de Fortaleza. E eu estou na zona rural de Juazeiro. Quer dizer que a tecnologia ela é tão boa nesse sentido que quer dizer que ela aproxima a gente. Se não fosse a tecnologia, quer dizer que a gente não tinha como falar assim próximo, né? E a gente tem visto justamente o tema do trabalho, como ele é importante, né? A gente está vendo coisas que a gente não sonhava, por exemplo, quando eu comecei, o que não era o ensino fundamental, era o ginásio. Quer dizer que em 84, quando eu comecei a quinta série, ainda não se sonhava muito com esse tipo de coisa. Era só o quadro negro com giz, um caderno para escrever. A gente não tinha nenhum livro praticamente para pesquisar, a não ser os livros que eram fornecidos pelo município. E a gente tem visto hoje a grande riqueza que a gente tem e que você pode ter uma biblioteca inteira ou um monte de bibliotecas na sua mão, né? Quer dizer que através do celular, ou tablet, ou computador, quer dizer que hoje a gente tem como desenvolver, a gente enquanto estudante tem como desenvolver coisas bem maiores do que a gente fazia, digamos, no início da década de 80, por causa da tecnologia. Quer dizer que o próprio tema do trabalho ele termina mostrando hoje em dia como é importante, independente da pandemia, quer dizer que ela já se via. E agora, com a pandemia, ele veio a concretizar a sua atuação das tecnologias Veio digitais. para ganhar o espaço que agora ficou definitivo, né? Isso é É, verdade. Mas eu tenho que fazer uma segunda banca também, José, que começa daqui uns minutinhos. Então, assim, um prazer conversar com você, assim, sucesso na sua área, na sua carreira. Aproveite esse vínculo da matemática com a biologia e invista cada vez mais. Assim, você tem muito a ganhar nisso aí. Então, da certo. minha parte, os meus parabéns, então. Eu tenho muito a agradecer. Muito obrigado. E foi um prazer. Com certeza o trabalho de vocês é importante demais e eu reconheço demais e aplaudo vocês pelo trabalho e que a Uninter e todos vocês que fazem parte dela são muito importantes na nossa formação e dizer que vocês estão contribuindo para a formação de bons profissionais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, assim, em nome da Uninter, né? Meus parabéns e me despeço de você então aí, José. Um forte abraço, se cuide e nos vemos em breve então aí, ok? Muito obrigado. Até mais, José. Tchau, Até tchau. mais. Obrigado. Tchau. Nada que isso. Tchau, tchau. Tchau.